Diz assim a palavra do nosso Deus: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Diga glória a Deus. Versículo de número 7 do capítulo 61, diz assim, eu estava lendo a palavra e eu senti no coração de ler esse versículo também. Capítulo 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Diga graças a Deus. Sente na presença de Deus. Meus irmãos, o tema que eu quero colocar hoje é dando valor ao pouco para chegar no muito. Diga assim, dando valor ao pouco. Fala forte, prega comigo, fala assim, dando valor ao pouco para chegar ao muito. Porque nós estamos falando de multiplicação. E nós precisamos entender, e você já sabe disso, e eu sei que parece chover no molhado, mas é que se torna, algumas coisas, por mais que sejam repetitivas, elas se tornam extremamente didáticas, quando se é repetida muitas vezes. Mas o grande problema é que não basta somente ouvir 1, 2, 3, 10, 15, 30 vezes, 50 vezes. É necessário praticar aquilo que nós ouvimos. E nós precisamos entender que nada na vida acontece por acaso. Não existe casualidade na vida. Não existe, e principalmente, redobre sua atenção, principalmente depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você passa a viver a vida, e a olhar e a enxergar a vida de outra maneira. Você começa a enxergar os acontecimentos de uma outra forma. Você começa a compreender que nada de verdade acontece por acaso. Por quê? Porque você não está ao léu, você não está ao sabor do vento, você não está fadado a simplesmente ao que as pessoas dizem, tem um termo que as pessoas usam que me fugiu agora, enfim, não é o destino, mas é um outro, é a minha sina. Alguém já ouviu falar? Todo mundo, essa é a minha sina, pastor, é essa aqui. Não, quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser participante das bênçãos que Deus tem para a sua vida, e aí você começa a compreender e a entender porque Deus te deu certos livramentos que antes você não entendia. Você falava assim, não, é porque eu sou muito sabido. Antigamente se usava muito essa palavra sabido, né? Eu sou muito inteligente, é porque eu sou muito esperto, ninguém me pega. Não, aí você começa a entender porque que Deus te poupou de certas coisas. Você começa a entender porque Deus abriu muita porta, diga graças a Deus. Em contrapartida, quando eu fui morar nos Estados Unidos, ficar um tempo, Deus não abriu a porta para mim da entrada lá. Aí eu aprendi uma coisa às duras penas. Tem horas que Deus não abre porta da entrada, mas há momentos na nossa vida em que Deus precisa abrir a porta da saída. Nós como pregadores, muitas vezes nós falamos, Deus vai te abrir uma porta para você entrar. É uma porta de entrada, mas precisamos estar atentos que muitas vezes Deus abre uma porta de saída. E há a necessidade de nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Há a necessidade de nós estarmos atentos aos acontecimentos, para que nós possamos tomar decisões assertivas. Eu escrevi no meu primeiro livro, O Poder de uma Decisão, que muita gente leu. Quem leu o livro aí, Poder de uma Decisão? Olha, deixa eu ver, levante bem alto a mão, deixa eu até fazer uma pesquisa. Olha aí, um bom número de pessoas. E aí vocês lembram que eu falo bastante sobre o poder da decisão, sobre a importância de ser assertivo nas decisões. Então nada acontece por acaso. Uma vida de sucesso se faz
com uma coleção de vitórias. Sim, uma coleção de vitórias. É bem verdade que eu escrevo no meu segundo livro, Errei e Agora, Anatomia do Fracasso, que também alguns leram, que também o sucesso é uma coleção de vários fracassos na vida de uma pessoa, mas a Bíblia diz que é de vitória em vitória. Então nós precisamos entender que para se ter uma vida abençoada, seja na área ministerial, seja na área física, seja na área familiar, seja na área, no campo do trabalho, na tua área de atuação, a necessidade de você cumprir certas exigências. Você precisa estar atento às exigências e fazer aquilo que é preciso. O crescimento, e aí nós poderíamos falar aqui, poderíamos entrar aqui sobre uma coisa que nós ouvimos falar e que nós denotamos como sendo uma coisa dos evangélicos, mas não é. É porque nós evangélicos falamos mais, mas a lei da semeadura e a colheita, ela é uma lei universal que não se prende a vida cristã, que não se prende somente aos evangélicos, àqueles que estão numa nova vida em Cristo. E aí as pessoas dizem assim: plantou, vai colher. E sabe, é interessante notar que nós, na nossa pequenez de espírito, muitas vezes a gente falha, porque a gente diz o seguinte: aquele ali, está colhendo o que plantou. Quem já ouviu isso? Levante bem alto a mão, quem já ouviu isso? Agora abaixa, quem já falou isso? Aquilo ali não presta, rapaz, aquilo ali está colhendo o que plantou. Mas a verdade é que, se você for ver, tem coisas que estão acontecendo agora, que muita gente não plantou e está colhendo. Sim ou não? Tem muita coisa na sua vida, olhe para mim, tem muita coisa e muitos acontecimentos na sua vida, que se você for olhar, você vai dizer assim: caramba, se tudo que planta colhe, por que eu estou colhendo se eu não plantei? Quem já entrou em parafuso pensando isso? Todo mundo vai pensar isso. Então nós precisamos parar com esse negócio de também espiritualizar tudo e entender que tem coisas, por exemplo, na vida financeira, não se pode ter sucesso numa vida financeira se você gasta demais, se você é uma pessoa que não tem controle, se você é uma pessoa que não sabe investir, se você é uma pessoa que simplesmente deixa a vida levar, a vida leva eu, vou consumir, vou fazer, vou gastar, e o amanhã, e aí nós somos mais evangélicos ainda, o amanhã a Deus pertence. Então, nós precisamos entender que para se ter uma vida abençoada, na família, por exemplo, se você quer uma vida abençoada na família, você precisa priorizar a família. Se você quer ser abençoado no casamento, você não pode ser relapso no casamento. Se você quer ter um relacionamento a dois, uma vida a dois, coisa que nós conhecemos como casamento, você quer ter um casamento saudável, você precisa alimentar esse relacionamento, você precisa alimentar essa relação. E aí eu poderia falar de muitas coisas que nós poderíamos colocar nos relacionamentos que ajudam, contribuem para o crescimento, e coisas que atrapalham. Por exemplo, uma das coisas que tem contribuído em muito para a disseminação de divórcio e tudo mais é a falta de comunicação. As pessoas não comunicam mais, as pessoas não falam mais, as pessoas não têm mais tempo para conversar. E antigamente se falava, tinha um cara da televisão aí, que ele falava o seguinte: quem não se comunica, não é pecado falar, irmão, vai lá, não é só porque o cara era... Quem não se comunica, se trombica. Então, por falta de comunicação, os casamentos estão indo para a boca do lixo, as relações estão se acabando. Por não se discutir mais a educação dos filhos,
é que nós temos visto o que tem acontecido em nossa sociedade. Por quê? Porque nos anais da história você não vai encontrar nenhum momento que a família ficou forte quando a família foi enfraquecida dentro da sociedade. E a sociedade, ela está corrompida. A sociedade, desculpa o termo de baixo calão que eu vou usar, mas eu não vejo outro termo mais apropriado. A sociedade está apodrecida por conta dos desmandos e por conta dos valores e princípios que não se tem mais. Então precisamos entender que o crescimento na vida é uma coisa que precisa acontecer naturalmente, e o crescimento é uma ordem natural das coisas, e nesse crescimento não se pode queimar etapas, etapas não podem ser queimadas ou vencidas. É só você olhar para uma criança. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui já é pai ou mãe? Então você vai entender muito bem. Quando a mulher diz que está grávida e descobre muito rápido, né? Primeiro mês descobriu que está grávida, o que a pessoa faz? Já vai fazer o exame de sangue, ou aquele exame da farmácia, e aí já vai, marca o médico, e aí no médico já vai fazer, e já vai fazer o quê? Ela coloca um negocinho aqui, acho que é ultrassom o nome, não me lembro muito bem, coloca aqui, você fica escutando o quê? Parece um motorzinho, parece uma moto, o coraçãozinho da criança fica batendo. Depois, num outro momento, você já começa a ver um embriãozinho, não sei o quê, e assim vai, o crescimento é natural. Depois vem a criança, depois vem muito choro, né? A gestação em si, né, já é uma coisa muito difícil para a mulher. Eu fico pensando, Marcos, se fosse nós que tivesse que carregar uma barriga, eu já não aguento com essa, imagina com outra. Essa aqui já me pesa, já me dói, né? Imagine, Rafa, uma outra barrigão daquela lá. Enjoar, misericórdia. Tem uma coisa que eu detesto, gente, é ficar enjoado e vomitar. Então é uma coisa terrível. E a mulherada muda os hormônios da mulher. Ela tem vontade de comer chocolate com terra e raspas de tijolo. E aí o homem bobo vai lá e faz. Eu não sei, eu sou meio duvidoso a pensar nesse negócio que a mulherada tem alguns... Acho que as mulheres fazem para judiar dos homens, pastor Alcione. Fala, agora eu vou judiar. Ela acorda de madrugada querendo comer 3 horas da manhã, lambari frito. Sangue de Jesus tem poder. E aí, você vai ver o crescimento natural de uma criança. Primeiro ela só chora. Depois ela abre os olhinhos e não está enxergando nada, está vendo só um monte de vulto. De repente ela começa a enxergar e já começa a esboçar um sorrisinho. Aí começa a se movimentar, de repente ela começa a falar, gugu, dadá, dadá, gugu, fala umas palavras meio estranhas, parece que está falando em línguas, em mistério. E aí cresceu. Aos poucos ela vai se desenvolvendo, aprendendo a se expressar e vai conhecendo o mundo, e o mundo vai conhecendo. Então, quando acontece, eu estou falando de crescimento ainda, quando acontece um crescimento fora do comum, isso nos causa uma estranheza, isso nos causa uma preocupação. Então quando a pessoa, por exemplo, do dia para a noite, ela fica rica, por exemplo, vamos falar, nós gostamos, a pessoa, meu Deus, mas eu conheci ela ontem, era pobre e hoje ela está milionária. Se não ganhou na Mega Sena, seja na raspadinha, raspinha, seja lá o que for, ou o Silvio Santos não deu dinheiro para ela, alguém vai logo dizer, está roubando. Porque é um crescimento que nós não estamos acostumados a ver. Então é uma coisa que nos causa estranheza. E sabe, irmãos, falando ainda sobre isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero falar de uma parábola de Jesus, que todos nós conhecemos. E por que eu estou falando de crescimento? Porque é desejo de Deus, enquanto você acha o capítulo 15 de Lucas, é desejo do nosso Deus que você cresça. Não tem nenhum amém? Está tão ruim a mensagem assim?
É desejo de Deus que você tenha um crescimento saudável. É desejo que você cresça. Quem quer crescer mais? Quem quer ser mais abençoado? Todo mundo. Capítulo 15 de Lucas vai dizer assim a palavra, no versículo de número 4, fala sobre a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todos nós conhecemos a parábola das 99. Até se gravou, foi muitos cantores, Luiz de Carvalho e outros cantores da época muito antiga, né? As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, e aí vai por aí. Muito linda a música. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite que as pequenas coisas, diga comigo, as pequenas coisas são o alicerce das grandes coisas. Sabe, irmãos, o futuro das 99 estava em saber o que aconteceu com a ovelha que se perdeu. Por que ela se perdeu? Onde ela foi? Será que ela se machucou, ficou no caminho? Será que ela caiu numa ribanceira, caiu num buraco, caiu numa armadilha? Quem sabe numa areia movediça dessas? O que aconteceu? Sabe, irmãos, precisamos entender que nós não tropeçamos nas grandes coisas. E aí é o que eu estou tentando fazer, uma diferenciação entre as coisas grandes e as coisas pequenas, porque nós não tropeçamos numa pedra grande. É lógico que se você for caminhar e você for ver uma baita de uma pedra, você não vai dar uma topada numa pedra grande, então você vai dar uma topada numa pedra pequenininha que você não está vendo de repente. Às vezes aqui no altar, a gente tem esse negocinho aqui que é para ligar a luz, e às vezes um desse aqui está um pouquinho levantado. Quantas vezes, esse tapete aqui, às vezes, quantas vezes já derrubou alguém aqui, né? Então, nós não tropeçamos nas grandes coisas, ninguém tropeça nas coisas grandes. É lógico, irmão. É lógico que os pecados maiores que nós temos, absolutos, a Bíblia, os 10 mandamentos, então nós não, Deus o livre o adultério, oh meu Deus do céu, Deus me livre, até pecado falar nessa palavra no altar. Eu não vou roubar de ninguém, é um pecado falar a palavra dessa no altar. Mas às vezes nós não tropeçamos no adultério, nós não tropeçamos em roubar a pessoa, em roubar o dinheiro da empresa, mas às vezes nós tropeçamos todo dia porque nós somos mentirosos. Mas isso aqui não tem ninguém assim. É só lá na outra cidade que estava pregando esse dia atrás. Então, nós tropeçamos na mentira. Sabe, e não tem coisa mais feia, gente. É horrível alguém que mente. Eu tenho alguns amigos que se dizem evangélicos, até pregadores, e eles mentem mais do que o sapereta. E a mentira é tão grande que parece que eles ensinaram o diabo a mentir, de tão mentirosos que são. Parece que o Satanás fez curso com eles. Sabe, ainda mais num tempo de rede social como nós estamos vivendo, hoje a rede social fala. Porque eu estou doente, está doente, mas estava tomando sorvete na esquina. Porque eu não fui porque aconteceu um negócio, eu estava com febre, Então, as pessoas mentem muito e a gente tropeça às vezes na mentira. Às vezes a gente tropeça no nosso egoísmo.
Às vezes nós tropeçamos na nossa falta de solidariedade, na nossa falta me falta a palavra, na nossa falta não é companheirismo, mas de solidariedade mesmo. Sabe, é aquele negócio de empatia, é aquele negócio de se colocar na posição do outro muitas vezes. Então nós vamos tropeçando, e nós vamos tropeçando, e nós vamos tropeçando, e nós vamos tropeçando. Sabe, e aí o que aconteceu com essa ovelha? Se ela caiu no buraco, ora, se ela caiu no buraco, o pastor vai fazer o quê? Vai fechar o buraco. Ora, se essa ovelha caiu numa areia movediça, o que ele vai fazer? Não vai mais passar por ali com as suas ovelhinhas, não vai mais deixar as ovelhas passar por ali. Se alguém roubou a ovelha, se um leão veio e comeu a ovelha, ele vai tomar providências para que não aconteça mais. Agora, se o pastor fala, estou falando da figura do pastor do texto agora, e essa figura do pastor do texto pode ser eu, e pode ser você. Agora, se nós falarmos assim, eu não quero saber o que aconteceu, não quero saber porque se perdeu, eu tenho mais 99 comigo. Por que eu vou deixar os 99 e vou atrás de uma? Uma não vai me fazer falta. Aí, meu irmão, é uma questão de tempo para que ele perca as 99. Então Jesus, o que Jesus disse? Largue as 99. Deixe lá, guardadinha no curral, deixa elas bem abençoadinha e vá atrás daquela que se perdeu. Porque quando você vai atrás daquela que se perdeu, você vai adquirir experiência para não perder as outras 99. E sabe, irmãos, falando da nossa vida agora, vamos trazer o texto para a nossa vida, vamos trazer o texto para a nossa realidade agora de hoje. Sabe, a vida, ela é feita de detalhes. Fala comigo, detalhes. Não à toa o rei da nostalgia, que todos nós conhecemos como Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Todo mundo conhece, não vou cantar, senão é pecado cantar na igreja. Sabe, a vida é feita de detalhes e nós precisamos cuidar dos detalhes. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você precisa cuidar dos detalhes. Sabe, e olhe para mim, eu tenho um problema com isso. Eu preciso confessar um pecado aqui. Eu tenho problema com detalhes, porque se tem um cara detalhista, está aqui entre vocês. Eu sou detalhista ao extremo. E depois a gente vai pegando idade, para não dizer que a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai ficando pior. Minha mulher esse dia olhou para mim e falou: meu Deus do céu. Ela ficou olhando e falou: o que foi, mulher? Estou bonitão? Ela falou: meu Deus, você está ficando igual. Não vou nem falar o que ia falar. Sabe, queridos, nós precisamos cuidar dos detalhes. Redobre sua atenção: casamento, divórcio é apenas uma consequência. O nosso país, Brasil, é o país que mais aceita divórcios, é o país que mais faz divórcios. E o divórcio é apenas uma consequência quando nós, pastores, juiz de paz, sentamos na frente de um casal para conversar, e aí você começa a ver as acusações, as trocas de acusações entre o casal. Você começa a perceber que o divórcio é apenas uma consequência de uma vida inteira de abusos, de uma vida inteira de troca de ofensas, de uma vida inteira de uma ovelha perdida aqui, outra ovelha perdida ali, outra ovelha perdida ali. Quando vê, não tem mais 99, quando vê, já não tem mais nenhuma. Eu não sei se você consegue me entender. Sabe, o endividamento na vida de uma pessoa, ele começa nas pequenas coisas. É um Maczinho ali, é uma pizza todo dia ali, é uma roupa que você compra e não precisava, é para impressionar alguém que você não tinha nem que impressionar, e aí você não consegue mais pagar. E entrar num negócio que você não podia, para poder impressionar o vizinho, porque o vizinho comprou um carro mais novo, e você, como é cristão, é crente, você carrega a Bíblia que diz que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Vai ser uma vergonha aquele teu cunhado: meu Deus, se ele chegar um carro novo e eu ficar com o meu carro velho, meu Deus, eu não posso, eu tenho que ir. E aí você vai lá e pega uma Bíblia,
Você sai da concessionária com um carro e uma Bíblia de 72 pagamentos e ainda sai dizendo que o carro é teu. Então nós precisamos fechar os pequenos vazamentos. Porque detalhes pequenos nos trazem vitórias, mas também nos trazem derrotas. Então nós precisamos aprender a valorizar as coisas pequenas, porque o nosso Deus é grande, diga glória a Deus. Nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quão grande é o meu Deus, cantamos, não há Deus maior. Aí dá uma impressão de que Deus é tão grande. Está lá em cima. Que Deus é um Deus das grandes coisas, dos grandes acontecimentos. E aí a gente espera a grandeza desse Deus se manifestar em coisas tão grandes e nós não vemos e perdemos de ver a beleza de um Deus que também se faz pequeno para que nós possamos, você vai entender o trocadilho agora, para que nós possamos suportá-lo, porque a grandeza de um Deus desse nós não podemos compreender. Então muitas vezes Deus tem que descer até nós, como fez com Jesus. Enviou seu filho e o seu filho veio e habitou entre nós. E às vezes Deus se faz necessário para poder entrar na minha vida, na tua vida. Ele é tão grande que ele não teria espaço no meu coração. Então ele precisa se tornar às vezes pequeno para poder entrar no meu coração. Mas porque nós esperamos um Deus tão grande, nós não conseguimos enxergar um Deus pequeno. Mas eu preciso enfatizar nessa noite que Deus é o Deus das coisas grandes. Mas muito mais é um Deus das coisas pequenas. Porque é através das pequenas coisas que nós conseguimos nos tornar grandes. Ninguém se torna grande da noite para o dia, ninguém amontoa coisas da noite para o dia. Pega esses acumuladores, alguém já viu aquele programa do acumuladores na televisão? O cara começa guardando uma latinha aqui, começa guardando um vidro ali, começa guardando um negócio aqui, começa guardando um pote de isopor ali. Quando você vai ver, meu irmão, é uma bagunça. Tem muita coisa. E sabe, a nossa vida é assim, é aos poucos. É uma coleção de vitórias, é uma coleção de coisas boas. Sempre que eu vou falar dessas situações e eu vou pregar essas mensagens, é impossível eu não lembrar do início da minha vida. É impossível eu não lembrar, Osmar, da 33ª igreja, onde você era membro lá do meu saudoso vô, Geraldo Dias Carante. Quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de pregar numa igreja, e olha que vai anos, hein? Eu fui com a minha banda tocar e eu fui pregar. Eu montei uma bela mensagem, pastor Alcione, e eu esbocei ela, chamada A Grande Comissão, Evangelizar, Mateus 28. Uau, vou pregar meia hora? Irmão, para eu falar 5 minutos, foi difícil, irmão. Depois eu não sei o que teve que inventar no culto, porque imagine, pregação de 40 minutos, você vai lá e prega 5 minutos, mas eu tenho esse esboço, um dia eu vou trazer para você, até hoje eu tenho esse esboço na minha coleção de esboços, porque foi uma coleção de esboço, foi o primeiro momento de mensagem. Me lembro as primeiras canções que eu gravei, quando eu gravei 12 CDs, são mais de 200 músicas ao longo da trajetória que eu já gravei. Muitas abençoaram aí muitos lugares do Brasil. Viajei muito pelo Brasil cantando. Tinha dupla de 2, chamada Rodrigo e Rogério. Viajamos cantando aí por principalmente Nordeste, fizemos todas as capitais. Enfim, foi uma época muito boa. Mas eu me lembro da primeira vez que nós fomos gravar, e fomos gravar num estúdio lá em Paranaguá. Fomos lá em Paranaguá gravar, pegamos ônibus.
Eu e o Rogerinho pegamos ônibus, voltamos de madrugada, descemos na Rua Barbosa 2 horas da manhã ali, não tinha dinheiro para pegar táxi, tive que vir andando com ele lá da Rua Barbosa até aqui perto da casa dele. Chegamos na casa dele de madrugada, de manhã, amanhecendo, não tinha o que comer na geladeira. Vamos gravar uma música, meu Deus, fomos gravar o primeiro LP, gente. Pensa, eu sou tão velho que eu gravei um LP, gente. Tem gente que nem sabe o que é isso, LP, long play. Tinha o lado A e o lado B. Do lado A nós gravamos a música. Do lado B nós falamos desculpa, 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 porque era muito ruim, o disco era muito ruim. Pensa num disco ruim, nem eu comprava, irmão. Mas são os primeiros momentos. E eu quero fazer você lembrar, por que eu estou falando isso? Lembra do teu primeiro carro? Quem tem carro que levanta a mão? Diz que o brasileiro é apaixonado por carro, levanta bem alta a mão. Quem lembra do primeiro carro? Eu lembro do meu primeiro carro, foi um Fuscão azul Báltico, 1970. Pensa num carro, irmão. Eu amava aquele carro, cheirava gasolina, amava. Antes eu tinha uma Garelli que eu comprei. Garelli, Monareta. Primeira bicicleta, meu pai não tinha dinheiro para comprar, já era pastor da igreja aqui. Meu pai não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta para mim. E os meninos que tocavam comigo, filho do pastor Wilson, eles tinham mais dinheiro, tinha imobiliária. Meu pai fez uma surpresa, pegou uma de segunda mão, uma daquelas BMX Carreira. Olha como eu sou velho, irmão, meu Deus do céu. Laranjada. E a mãe do menino estragou a surpresa, porque ela ligou na minha casa, eu atendi, ela falou, e daí, tá feliz com a bicicleta? Eu falei, que bicicleta? Estragou a surpresa. Mas eu me lembro da bicicleta, irmão. Minha primeira bicicleta, eu já estou na vantagem, porque meu pai cresceu tendo a vontade de ter uma bicicleta e nunca teve a bicicleta. Eu já peguei uma de segunda mão. Estou querendo comprar uma para o meu filho de 5 anos que não quer, ficar chorando, não quer andar. Mas vai dar certo. Lembra da sua primeira... Lembra do seu... Irmão, nós precisamos lembrar das coisas. Não com saudosismo. Mas é para que a gente possa ver que... Irmão, posso falar assim ou não? Você reclama demais. Mas se você for ver, você está muito melhor do que antes, irmão. Quer que eu falo, irmão? As pessoas hoje estão mais bonitas do que era 20 anos atrás. Você olha a foto das pessoas 20 anos atrás e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que cabelão é esse, irmão? Eu até sem cabelo sou mais bonito do que quando tinha cabelo, irmão. Estou mais fortão, bonitão, ó. Então, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito em nossa vida e parar de reclamar por aquilo que a gente acha que Ele não está fazendo. E parar de reclamar por aquilo que a gente acha que nós somos merecedores e Deus não faz. Seja grato, irmão, seja grato pela sua igreja, seja grato por esse ministério, seja grato pela tua vida, seja grato por aqueles que te beneficiam, que te abençoam, seja grato por aquele que abre a porta para você, seja grato por aquele que abre o portão do condomínio, da casa, seja onde for, para você passar com o seu carro, seja grato pelas pessoas, seja agradecido pelas pessoas, seja agradecido ao seu Deus por Ele ser um Deus tão generoso com você. É tudo uma questão de gratidão. As primeiras conquistas, o primeiro salário, quem lembra o primeiro salário? Primeiro trabalho, quem lembra o primeiro trabalho? Se eu for falar aqui, irmão, meu primeiro trabalho, eu trabalhei no antigo Banco Nacional. O banco que era do Ayrton Senna, era o garoto propaganda, que virou o Unibanco. Com 14 para 15 anos fui trabalhar. Então nós precisamos ser agradecidos, e as obras que Deus realiza, as obras que Deus faz, começam em pequenas escalas. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja vendo, Deus não para, Ele continua trabalhando ao seu favor. Então não são menos importantes. Olha, por exemplo, o caso de Davi. Davi, quando se apresentou para Saul para poder guerrear, para poder encarar o gigante, ele disse, não, eu matei o leão, eu matei o urso, e agora eu vou matar esse gigante. Então nessa noite, para encerrar aqui essa palavra,
agradecido a Deus por essa palavra, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje ainda eu estava ali, antes de vir para a igreja, estava vendo com a minha esposa ali um programa, nem sei qual que era, não ficar fazendo propaganda para os outros, mas enfim, gente, as pessoas passando fome. É inconcebível na nossa cabeça, né? Porque assim, a gente tem tanta fartura. Diga graças a Deus, irmão. Você pode até escolher o pão que você pode comer. Ah, eu não gosto de pão francês, então vou comer pão de leite. Mas eu não gosto de pão de leite, vou comer pão brioche. Ah, não gosto nem de pão brioche, nem pão de leite, eu vou comer pão sovado. Eu gosto do pão desse, pão daquele. A gente pode até escolher, irmão. A gente pode escolher amanhã se vai comer frango, se vai comer carne. Tem gente que não tem escolha, tem gente que não tem o que comer, tem gente que passou o dia hoje, parece uma coisa meio sensacionalista o que eu estou dizendo aqui, que eu não gosto em nenhum momento de ser, mas é importante perceber que tem pessoas que estão com fome nesse momento, que não comeram hoje, que não têm onde repousar a cabeça hoje, um travesseiro, uma cama, uma casa. Não tem paz, não tem alegria. Você tem paz, você tem alegria, você tem comida, você tem casa, você tem até irmãos espirituais. Tem um pastor chato que está falando aqui, pregando a palavra. Tem uma igreja bonita que está te acolhendo aqui. Irmão, então a verdade é que nós somos poderosamente abençoados por Deus. Então o meu desafio a você nessa noite é levantar um altar em agradecimento a esse Deus. Sabe, ser agradecido, guarda isso no seu espírito, não é sinônimo de conformismo. Não é porque você tem que você não tem que ter mais. Aí nós temos um outro contraponto. Eu não posso me conformar, eu tenho que buscar sempre o melhor. O melhor para quê? Para a minha família. Sabe, aí eu teria que falar da ambição, mas não a ambição luciferiana, que derrubou Lúcifer da presença divina, de querer ser o melhor. Mas a ambição de querer o melhor, sabendo que você pode ter o melhor e que você pode fazer o melhor. Uma ambição sadia de poder querer ter o melhor para a sua família, de dar um conforto para a sua família. Sabe, essa ambição que Deus quer que você tenha. E eu preciso dizer uma frase aqui, que o nosso Deus, Ele é grandioso com a calculadora na sua mão de multiplicar. Eu vou repetir. O nosso Deus, Ele é grandioso quando está com a calculadora de multiplicar na sua mão, irmão. Olhe para a Bíblia, você vai ver as multiplicações. Você vai ver o que Deus fez. Falamos da multiplicação de pães e peixes. Falamos agora, por exemplo, da viúva que vai até o profeta Eliseu reclamar os seus direitos, lá em capítulo 4 do livro de 2 Reis. Ela fala: meu servo morreu, era temente a Deus, e agora o credor está aqui para levar meus 2 filhos. E o profeta chega e diz para aquela mulher: mulher, eu não posso fazer nada por você, o que eu vou fazer para você, teu marido, que tinha que fazer alguma coisa? Mas declara-me o que tens em casa. Ela fala para a serva: não tem nada em casa. Mas como não tem nada em casa? Senão uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha alguma coisa em casa. Sabe, irmão, todo mundo tem alguma coisa, para que Deus possa entrar com multiplicação. E sabe quando que a multiplicação acontece? Quando eu coloco e apresento tudo isso diante do Senhor. Então o plano do inimigo das nossas almas, do diabo, é fazer com que você amaldiçoe aquilo que está nas tuas mãos. Mas nessa noite eu vim te desafiar a agradecer a Deus. Levantar um altar em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Agora eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos? Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Levanta os céus e apresenta a Deus e abençoa aquilo que está nas suas mãos, e o milagre aconteceu. O profeta Elias, logo após a batalha do Monte Carmelo, ele fala para Acabe, 3 anos e meio de chuva, ele diz para Acabe: corre porque vem vir abundante chuva. E ele fala para o seu moço, ele fala para o aprendiz de profeta que está com ele, Geazi, fala: sobe lá no monte e vê se vai vir chuva. E o menino corre e volta, fala: não tem nada. Ele fala: vai a 2ª vez, não tem nada. 3ª vez, 4, porque o profeta vê coisas que ninguém vê. O profeta escuta coisas que ninguém escuta. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando ele volta, ele diz: mas não tem nada lá. Não, tem uma nuvenzinha lá, pequenininha.
do tamanho da mão de um homem, irmão, é só o que Deus precisa. O que Deus precisa de nós é algo para que Ele possa multiplicar em nossa vida. Porque aquilo que é pequeno pode se tornar grande com a bênção de Jeová Jiré, o Deus da multiplicação. Com a bênção do Deus que multiplica. Multiplica aquilo que nós precisamos. O que você precisa que Deus multiplique na sua vida? Coloca diante do Senhor. Apresenta diante de Deus nessa noite. Então todos nós que estamos aqui, todos nós temos 5 pães e 2 peixes na nossa mão. E o plano do diabo é fazer com que você amaldiçoe, o plano do diabo é fazer com que você não valorize. E se tempo tivesse para falar aqui sobre maldição, a Bíblia diz que a maldição sem causa... Você está aí? Oi? A maldição sem causa não virá. As pessoas ficam com medo, às vezes, oh meu Deus, oh porque isso, oh porque aquilo. Irmão, a maldição sem causa não virá. Mas o livro de Salmos, capítulo 109, diz assim, visto que amou a maldição, está lá em Salmo 109, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e porque não desejou a bênção, ela se afasta dele. Ou seja, amou a maldição, ela o apanha. O que é isso, pastor? Tem muita gente que está sendo, eu não gosto dessa palavra porque é muito pesada, mas há muita gente que está sofrendo, porque está amando a maldição, porque está amando as coisas que não são de Deus, mas está chamando as coisas que são do inimigo para dentro da sua casa. Está amando as coisas desse mundo, está amando o modo operante desse mundo, e aí está amando a maldição, e ela está sobrevindo, e por isso a sua vida está uma bagunça muitas vezes. Então nós precisamos abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar o casamento, abençoar os filhos. Sabe, as palavras têm poder. Se você vê no livro de Provérbios, você vai ver Provérbios, não à toa, o sábio Salomão, no Provérbios ele fala muito sobre a língua, sobre o poder da língua. Aquele que ama, vai comer do seu fruto. Palavras de maldição, amaldiçoam, e às vezes não sabe por que as coisas estão acontecendo dentro de casa, porque quando eu tenho esse entendimento, e eu faço o contrário, irmão, porque a Bíblia diz o seguinte, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, diga glória a Deus. Agora eu te pergunto, você acha que o diabo está aí, para quem é ignorante ou não? A questão aqui não é Deus, a questão aqui é o Satanás. Não está nem aí. Ele só está esperando uma palavra para poder entrar e agir. Ele só está esperando uma palavra para poder entrar e arrebentar com um relacionamento, com um casamento, com uma família, com uma vida. E quando eu, através da minha boca, autorizo, irmão, porque a palavra é um poder, a palavra tem um poder muito forte, é que nós não podemos compreender, porque nós não acreditamos tanto assim na Bíblia quanto nós deveríamos acreditar, mas se você acreditasse como deveria, você, a partir de hoje, você abençoaria as pessoas, você abençoaria a tua família, você abençoaria o teu marido, mulher, você não chamaria ele de cão vagabundo, sem vergonha, danado. Isso aí não presta, pastor, isso aí é safado. Quem já ouviu isso? É safado. Você não sabe a palavra de maldição que você está lançando. Eu poderia falar tantas coisas aqui. Aí as pessoas falam, mas pastor, tem poder? Tem. Jesus, quando está passando, ele avista uma figueira. Já vou encerrar. Jesus, quando ele está passando, ele avista uma figueira e ele vai procurar frutos na figueira. E aí ele não encontra frutos, ele diz, figueira, para que você presta? Não presta nem para dar fruto? Morra. Quando ele volta, no outro dia, um dos discípulos olha, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste morreu. Agora eu te pergunto,
Por que Jesus ia amaldiçoar a natureza de Deus? Será que Jesus estava mal-humorado, a fome era tanta que ele ficou com raiva da tadinha da figueira? Não. Entre outras coisas, para mostrar para nós que há poder nas palavras. Quando Jesus chega na cidade de Gadara e tem um endemoniado que nós conhecemos como endemoniado de Gadareno, uma legião de demônios estava sobre aquele homem, os demônios vêm se apresentando a Jesus na praia, já vem logo receber Jesus. O que veio fazer aqui, filho de Deus vivo? Ele fala, dá uma ordem para que a gente saia daqui. E Jesus fala, então vai. Através da palavra de Jesus, a palavra tem poder. O mundo foi criado pela palavra. Jesus venceu Satanás através da palavra. Você pode vencer através da palavra. Por isso você precisa ter a palavra na ponta da língua. Você precisa ter a palavra no teu coração. A tua palavra escondi no meu coração, escondi para não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Guarda a palavra de Deus no teu coração e que ela esteja na tua mente, no teu espírito, para que você possa profetizar a palavra. Para que você possa falar a palavra. Profetiza, filho do homem. É uma questão de entendimento, irmão. É uma questão de sabedoria. Porque quando eu ajo dessa forma, as coisas vão acontecer diferente. Não é poder do pensamento positivo. Não é poder do pensamento positivo, mas é acreditar na palavra de Deus. É colocar a nossa vida diante da presença de Deus, na mão de Deus, e saber que Ele tem a maneira de agir, Ele tem o tempo certo de agir. E quando Deus faz, irmão, guarda o que eu vou te falar, porque eu preciso encerrar aqui, porque senão nós vamos mais tempo ainda. Quando Deus faz, irmão, quando Deus age, é muito bem feito, irmão. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus entra numa questão, pastor, quando Deus resolve agir, Ele faz de uma forma maravilhosa, Ele faz muito bem feito. Nós falhamos nas nossas tentativas, a gente tenta, mas a gente erra, a gente falha, um fica magoado aqui, outro fica chateado ali, mas quando Deus entra no negócio, irmão, Jeová Tsidkenu, que é a nossa justiça, quando Ele entra com a justiça dEle, por isso, irmão, não existe justiça melhor do que a justiça de Deus. E aí eu posso aplicar aquilo que eu falei no começo aqui, plantou, vai colher. Mas precisamos ser sábios para os acontecimentos. Diga glória a Deus. Fique em pé na presença de Deus. Quantos são gratos a Deus por essa palavra? Querem dar uma salva de palmas para Deus? Nós vamos orar. Quero chamar os pastores ao altar. Segure na mão, você que trouxe o pão, para que nós possamos abençoar esse pão. Vou pedir ao pastor Darling que fique ali na mesa, para que nós possamos orar. Mais algum pastor ali, pode ali também. Vamos ministrar a bênção de Deus sobre os pedidos de oração que nós temos ali, que você tem. E nós vamos colocar diante do Senhor. Estamos no 7º elo desta campanha. Sabe, queridos, eu conversando com algumas pessoas, eu não me dei conta, mas já faz, pastor Alcione, uns 21 anos que eu faço essa campanha, 22 anos. Começamos no culto de quinta-feira. Não sei se você está em todas comigo ou não. Quantos anos aqui? 2002. Então foi um pouquinho antes, assim, mas quase que pegou todas. E eu tenho assim ouvido, irmãos, testemunhos desta campanha que enchem o nosso coração de alegria. Como as pessoas foram e estão sendo abençoadas através dessa campanha. Eu mesmo, se eu for contar, irmãos, toda campanha eu tenho não mas 2, 3, 4 testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então assim, irmão, eu quero profetizar que a notícia boa na tua vida vai chegar ainda. Que aquilo que você está no mundo espiritual, você está plantando no mundo espiritual, você vai colher em nome de Jesus. E tem 2 semanas para encerrar esta campanha. Quem sabe não é esse o tempo que Deus escolheu para abençoar a tua vida. Quem sabe não é esse o tempo que Deus escolheu para realizar o desejo do teu coração. Então nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações,
com muita fé no nosso coração. Eu quero que você eleve a Deus o seu pensamento, você feche os seus olhos, levante ao céu esse pão, você que trouxe, e nós vamos orar a Deus agora, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos prospere, que Ele multiplique nossa vida, bondoso e eterno Deus. Nessa noite, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, com muita alegria, porque Tu és um Deus alegre, Tu és um Deus bom, meu Pai, e nós estamos aqui diante da Tua casa, na Tua casa, diante da Tua presença. Meu Deus, muitos são os pedidos de oração naquela mesa, ali onde os Teus filhos estão orando agora, meu Pai, são milhares de pedidos de oração. Muitos estão com o seu pão na mão, meu Pai, um pão que simboliza prosperidade, um pão, Pai amado, que denota um Deus fiel, um Deus que cumpre a palavra, porque se temos um pão é porque nós temos o fruto do nosso trabalho, Pai. Não tem faltado o alimento, não tem faltado o sustento, Pai. Ah, meu Deus, continua prosperando o Teu povo. Meu Deus, aquilo que precisa ser multiplicado na vida do meu irmão e da minha irmã, muitas vezes não é finanças, Pai. Muitas vezes as finanças estão em ordem, mas o coração está numa desordem muito grande, meu Pai. Muitas vezes as finanças estão, Pai amado, em ordem, mas a vida emocional e espiritual está uma bagunça. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, entra com a Tua bênção neste lar agora. Meu Deus, que haja entendimento, que haja paz dentro desta casa, meu Pai. A paz que a Tua palavra diz, que excede todo e qualquer entendimento, porque Tu és o príncipe da paz. Essa pessoa, Pai, que tem pensado em morte, o desespero é tanto, meu Pai, que já passou até pela cabeça, meu Pai, tirar a vida, algo tão precioso que o Senhor deu, e só o Senhor tem o poder de tirar, meu Pai. Quantos casamentos estão por um fio, meu Pai, relacionamentos quebrados, pelo sofrimento do dia a dia, falta de compreensão, falta de entendimento, falta de diálogo. Muitas vezes, Pai, nós mesmos temos permitido, somos permissivos no que diz respeito às obras malignas dentro do nosso lar, através de seriados, através de filmes, através, meu Pai amado, de jogos de azar, seja lá o que for, meu Pai, que tem roubado a Tua glória de dentro da nossa casa, da nossa vida. Sinaliza o nosso espírito, meu Pai. Tu és aquele que veio para libertar os oprimidos, Tu és aquele que veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, prospera o Teu povo, guarda o Teu povo, liberta o Teu povo, Pai. Oramos e abençoamos em nome de Jesus, e todos digam amém. Bata palmas para Jesus. Tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim. Me faz conhecer os Teus caminhos,
tuas asas é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa, meu lar. Fala comigo, eu quero te ouvir. Resplandece o teu rosto sobre mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Fala comigo, eu quero te ouvir. Resplandece o teu rosto sobre mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor brilhando em mim. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas é a minha casa.